história é essa? Parece. Infantil de todos os sábados, das 10 às 11, ao vivo aqui pela AltV. E hoje estou muito feliz porque hoje nós vamos contar histórias, vamos falar de histórias mais narradas com instrumentos musicais. Vai ser muito bacana. Você que queira participar do nosso programa, além de estar aí como internauta, conversando com a gente, fazendo perguntas, dando sugestões, também pode vir aqui até o nosso programa e assistir tudo ao vivo com a gente aqui no estúdio. É só você se inscrever no e-mail Que História é Essa? Tudo junto, @altv.com.br. Lembrando que esse programa tem apoio do sampa.arte.br, que traz pra gente, dou aqui para os nossos convidados, para quem vem assistir aqui ao vivo, um DVD de arte. É muito bacana, você não pode perder, vem assistir aqui com a gente. Bom, já vou começando logo a apresentar então esse músico que é muito bacana, eu gosto muito dele, tem um trabalho sensacional que a gente vai conhecer aqui durante o programa, que é o Thiago Schultz. Tudo bom? Tudo bom, Thiago, muito bem-vindo. E eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo mostrar um pouquinho da nossa arte, que às vezes é muito escondida, que as pessoas não têm muito acesso e não sabem exatamente como é que funcionam os instrumentos, como é que funciona a música, enfim, é legal estar podendo mostrar isso para as pessoas. Muito bem, a gente vai conversar bastante a respeito. Antes, eu quero também apresentar aqui a nossa convidada, que veio hoje nos assistir aqui ao vivo, que se inscreveu, veio correndo, gosta muito do nosso programa, que é a Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Tudo. Bem-vinda, viu, Ingrid? Obrigada. Eu sei que você quis vir muito a esse programa porque você também está tendo aula de música com instrumentos, não é? Hoje vai poder perguntar tudo aqui para o Thiago, tirar suas dúvidas, vai ser muito legal. E você que está assistindo aí também poderá perguntar, dar sugestão, participar com a gente, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar. Vamos aí começar com histórias, porque o nosso programa, afinal de contas, é o Que História é Essa? Vamos lá. No alto de uma colina havia um rio caudaloso, muito largo e profundo. Perto dele havia um castelo fortificado. Nesse castelo morava um guerreiro que não tinha medo de nada. Morava com a sua esposa, uma mulher bonita, feito árvore florida. Ela tinha um dom muito especial. Acontecia sempre da mesma maneira. Ele, todo gaboso, se vestia, selava o cavalo, se colocava todo pomposo e saía em direção às suas conquistas. Achava que era invencível, sempre, o mais forte, o mais poderoso, ninguém poderia derrotá-lo. Mas era só ele seguir viagem com a mulher, que a sua esposa, bela e florida como uma árvore. Ela ia lá no alto da torre, abria a janela, unia os seus dedos finos e longos e apontava em direção ao caminho do seu amado. Dos seus dedos saíam raios de luz, uma luz azul que, iluminando todo o seu caminho, protegia de todos os perigos. Ela ficava por horas iluminando. E quando ele voltava, gente, de muitos roubos. Ele era um conquistador que roubava, assaltava, maltratava as pessoas. E aí ele tinha muitos inimigos. Quando voltava perseguido. Inimigos valentes. Mas ela sentia o coração aos pulos quando ele ia voltando para casa. E já ia correndo, subia então até o alto da torre, abria a janela, unia os dedos e iluminava o seu caminho mais uma vez. Quando ele chegava seguro dentro dos portões do castelo, ela recolhia os dedos unidos e a escuridão tomava conta da noite, tanto que os inimigos se perdiam todos. Ninguém mais via nada e ele estava seguro. Certa noite ele resolveu fazer uma festa. Chamou todos os amigos da redondeza.
Nesse jantar, gente, ele começou a falar que ele era invencível, que nada poderia derrotá-lo. E ela foi ficando meio triste e disse em voz bem baixa, perto do ouvido dele, para que ninguém escutasse, só ele: você acredita mesmo que você faz tudo isso sozinho? Ele ficou muito ofendido e disse a ela: olha aqui, enquanto eu estou lá conquistando coisas, lutando com os inimigos, sejam homens, sejam animais, você está aqui no seu castelo, segura, protegida. Eu que estou lá fora sozinho. Ela foi ficando com uma vergonha desse sentimento do marido que ela tanto amava. Ele esperou todo mundo ir embora e disse para si mesmo: já que ela pensa assim, vou mostrar que realmente sou invencível. Esperou todo mundo ir embora. Mais uma vez, como acontecia sempre, selou o cavalo, se colocou todo gaboso, todo cheio de si e saiu em disparado. Só que dessa vez, ela não foi até o alto da torre. Dessa vez, ela não abriu a janela. Também dessa vez, os dedos permaneceram unidos, mas sobre os seus joelhos. Ela temia muito por ele, porque ela o amava, mas ele foi vendo que tudo estava mais difícil dessa vez. Inimigos cada vez em maior número, obstáculos cada vez maiores, e nada. E ela estava lá, sabendo que não pedia socorro, mas nada fez, porque ele disse que iria provar que era o mais valente. Mas quando ela não aguentava mais de aflição em seu peito, ela não aguentou, abriu a janela, apontou os seus dedos finos e longos, e das pontas saiu a luz. E ela foi procurando, iluminando, mas nada. Saiu desesperada do castelo, embrenhou-se na floresta, mas também não achava nada. Iluminava, até que na beira do rio, ela viu uma capa preta, era a capa do marido, correu em direção, mas lá estava ele, largado, já sem vida. Ela chorou, mas o que podia fazer? Poderia sepultá-lo ali mesmo, nas margens do rio. E toda noite, todo dia, ela ia até lá, em vigília. Ficava se lamentando pela perda. Mas numa manhã, em que o sol aparecia, veio correndo em direção dela um cavaleiro. E seu cavalo veio cavalgando, chegou perto dela e disse: o que faz uma mulher desolada aqui sozinha, solitária, no meio da floresta, à beira deste rio? Ela não disse nada, apenas olhou para ele. E ela falou: não tenho o que dizer. E ele foi embora, pedindo para que ela se cuidasse. Ela ficou de antemão, alguém se preocupando com ela. O que esse cavaleiro veio fazer até aqui? Estava se importando? Ela não estava acreditando muito, porque ela sempre ajudava o marido. Pouco o marido retribuía a ela. Gente, mas naqueles dias todos e lamentos todos, de repente uma tempestade foi invadindo a floresta. Ela foi ficando ali no meio, já com medo de tudo que estava acontecendo, quando o cavaleiro veio surgindo novamente para salvar a vida. Aí ela não acreditou mesmo. Ela ficou olhando aquele bravo homem que veio até ela. Mulher, o que faz aqui? Ela olhou para o rio, invocou a Senhora das Águas, pediu à Senhora das Águas que mostrasse realmente a bravura deste homem. E não é que o homem estava lá? Ele conseguiu, ele passou pela tempestade, estava preocupado com ela. E quando ela olhou para ele, olhou nos olhos dele, ela viu quanto amável ele era. E disse a ele: estou aqui porque nesta sepultura está o meu amado marido. Ele olhou e falou: mas este homem não a amava. Veja ao seu redor. Após a tempestade, que a Senhora das Águas já havia acalmado, tudo está cheio de flores, tudo está colorido, cheio de vida. E nessa sepultura, neste túmulo, nesse pedaço de terra, está tudo tão seco, tudo tão sem vida. Ele não a amava. A mulher sorriu, olhou para ele e sentiu naquele momento, quando ele tocou-lhe a mão, quando olhou nos olhos, que existia sim uma razão para viver, e que ali naquele lugar sem vida pudesse ser um sinal daquelas pessoas que só amam a si mesmas, possam ver
que sem amar quem está ao seu redor, quem amar aquele que te olha nos olhos, não há colorido, não há flores, não há natureza brilhante. E mais uma vez ela olhou nos olhos dele, e mais uma vez ela foi percebendo que existe sim uma razão para continuar viva. Muito bem! Gostou, Ingrid? Emocionante essa história? É? Uhum. Você gostou dela? Uhum. Muito bem, tive aqui o acompanhamento do Thiago Schultz. Essa história eu quero mostrar para vocês. É um conto popular, contado por um contador de histórias francês. E ela foi recolhendo aqui, né, neste livro, ela, Regina Machado. O livro é O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, que você pode contar, recontar, são todos contos populares. E hoje eu escolhi a história chamada A Guardiã, né, Thiago? Bonita história, né? Bonita história, tem uma certa saudade, né, um certo... Você me lembra, assim, cada um, quando você vai contando a história, cada um vai montando uma imagem na cabeça, né? E a gente já pensou logo naqueles castelos, aquela floresta, assim, com as árvores meio sem folhas e com a névoa por baixo, assim, é muito legal isso, porque na cabeça de cada um a gente acaba montando um cenário totalmente diferente, às vezes, do que ela ou que você pensou, né? É verdade. Você também acha assim, Ingrid? Achei. É? O que veio na sua cabeça, assim, castelos? Que cor que era o cavalo dele? Branco. Branco. Ah, tá vendo? Branco. Cada um vai fazendo uma leitura, né? Olha só, quero falar um oi aqui também pro Davi, da Cultura de Bolso. Davi, um super beijo pra você. Leile, parabéns pelo programa, beijos. Oh, muito obrigada. O Davi também é nosso super apoiador. A gente sempre tem lá uma divulgação deste programa, lá no Cultura de Bolso. Programa Mundaréu, que é muito legal. Quem mais está aqui? Muita gente, que barato, olha, não dá pra ver. Estão reclamando, dá pra ver a imagem, mas o pessoal da técnica já vê isso pra você. O Neto Palma também está aqui. As pessoas estão gostando bastante do programa e estão também percorrendo pela história. E hoje a gente pensou em percorrer pela história, dessas maneiras que a gente está discutindo aqui, conversando aqui, mas com o som, né, Thiago? A gente pode pensar também que o instrumento, o som, ele também conta uma história, não? Eu costumo dizer assim, na verdade eu sou pianista, né? Os outros instrumentos que eu toco, na verdade, vieram depois por necessidade ou por curiosidade mesmo, mas o meu instrumento, assim, o que eu estudei mesmo é o piano. E eu brinco que o piano, ele é como se fosse uma cozinha, porque você consegue colocar temperos. Você já não foi, às vezes você não vai comer na casa de algum amigo, em algum restaurante, e você percebe que a comida, às vezes, ela tá com um pouco mais de pimenta, ou um pouco mais sem sal, ou um pouco mais doce. Mas no final das contas é sempre a mesma comida, né? Então depende de qual tempero você coloca. Eu acho que o piano é assim, o piano você tem 88 notas, é o instrumento mais completo, né, que tem toda a escala musical. E através da combinação que a gente faz dessas notas, eu brinco que é o tempero que a gente coloca na música, né? Então, por exemplo, você tem uma coisa às vezes alegre, uma coisa triste, uma coisa áspera, né, uma coisa que te dá uma pontada, que é diferente disso. Na verdade, é o mesmo acorde, é a mesma tônica, mas a gente vai mudando a nota, a gente vai acrescentando. E de acordo com as notas que a gente vai acrescentando, vai dando o tom da música. Então acaba sendo uma coisa muito pessoal. Né? Porque se você tá triste, se você tá alegre, se você tá bravo, se você tá nervoso, às vezes isso acaba aparecendo na música que você tá tocando. E aí a gente também lembra, a gente até conversou, né, que a gente se encontrou antes, claro, pra fazer essa costura toda. Nossos bate-papos a gente conversou. Tem sons que já tá na nossa cabeça, né? É verdade, tem coisa, porque o som ele marca muito, né? Quem aqui que nunca teve uma música que escutou quando estava apaixonado, que toda vez que escuta lembra daquele amor, ou uma música que escutou no momento que estava triste, e quando escuta aquela música novamente acaba lembrando dessa... Então a música é uma coisa que marca. E a gente já tem alguns desenhos, né, algumas paisagens musicais que são chavões, né? Que todo mundo usa naquele... Então, por exemplo, quando o cara erra o jogo,
acontece isso. Ou então, por exemplo, quando a cavalaria vai atacar, então eles fazem... aquela corneta. Então existem várias paisagens sonoras que estão meio que implícitas já na nossa cultura, e às vezes é fácil de usar isso, né? Porque você meio que já sabe o que fazer que aquela pessoa que está escutando está querendo ouvir, né? Então às vezes é um ponto ganho, você toca aquilo que a pessoa quer escutar. Uhum. Pensando hoje na história que eu contei aqui, a Guardiã, a gente pensou nesse instrumento, né? A gente foi pensando em vários também para descobrindo essas paisagens, né? Qual o som que essa história me remete, porque também tem isso, a gente vai dividindo a história, que é um trabalho muito do computador e que eu faço pessoalmente, que é dividindo a história, e assim, que som que tem essa passagem da história, que imagem, que cheiro que ela tem, né? Que cor que ela tem, né? Então a gente pensou nesse instrumento que vocês viram aí, que é na verdade, parece um brinquedo, todo mundo que olha vê essa corzinha azul clarinha e ele pequenininho assim que cabe no bolso, parece um brinquedo, mas na verdade realmente é um instrumento. Ela chama escaleta. Porque escaleta, né? Na verdade tem a ver com a escala musical. E como ela é pequenininha, tem só 2 escalas, então virou a escaleta. Ela é um instrumento que ela funciona basicamente como uma sanfona, como um acordeon. Ela tem gaitas de metal dentro, né? Então quando você assopra, o ar vibra essas gaitas, e aí quando você aperta a tecla, ele dispara o som exatamente naquela gaita, então ela vibra e faz o som acontecer. É um instrumento muito prático, eu acho. Porque para quem trabalha com música, para quem toca, ou para quem compõe, enfim, toca numa banda, sempre tem uma escaleta no carro, sempre tem uma escaleta na bolsa, porque às vezes precisa ensaiar antes de entrar no palco, ou não lembra, fala, mas aquela música era assim, ou era assim, ou era assim. Então ele pega a escaleta e vai testando. Então é um instrumento que é totalmente portátil, né? É extremamente afinado. Então, todo mundo que toca, ou que compõe, ou que escreve música, sempre tem uma escaleta no porta-luva do carro. E tem um som muito bonito, né? Parece um som de gaita, né? Então... É um instrumento muito... Não sei, eu gosto muito da escaleta. Tem um som muito lúdico, né? Lúdico, a gente pode brincar muito, né, com esses sons da própria história da Guardiã. A gente pensou, que tom vai ter? Vai ter um tom mais de humor, vai ter um tom mais de suspense, né? Uma mulher tem um dom, né? E a gente encontrou isso na escaleta. Eu tô sempre carregando com ela no carro, onde eu vou a escaleta tá atrás. Eu tenho uma bolsa que eu carrego as partituras quando eu vou tocar, né, e o repertório, assim, e a escaleta tá sempre lá no meio. Já estou pensando para contar histórias também, porque é sensacional. Gente, muito legal, a gente está aqui conversando com o músico Thiago Schultz. Daqui a pouco ele vai contar muito mais da história dele, essa formação musical, onde que ele se apresenta aqui em São Paulo e pelo Brasil, que eu já sei que ele está aí com a agenda bem cheia, com quem que ele toca, como que é esse trabalho dele. Aproveitando, falando um oi aqui, o Neto Palma até está falando, música de suspense, é verdade, Neto, muito bem. As pessoas também aqui comentando a respeito dessa nossa junção, dessa nossa postura com a música, mas a gente agora vai para um rápido intervalinho e já volta com muito mais aqui, com o Thiago Schultz e muitos mais instrumentos. Já. Vários. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. O
Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. Programa Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UTV. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Que história é essa? Que história... Hoje aqui no programa Que História é Essa? Programa infantil de todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, ao vivo aqui pela AltV. É um programa destinado às narrações de histórias, mas principalmente aos perfis diferentes para contar histórias. É um programa que você pode vir aqui assistir ao vivo, na sua plateia aqui com a gente, entrada gratuita. É só se inscrever no e-mail quehistoriaessa@altv.com.br. Tem também o apoio do sampa.arte.br, que dá para você aqui um DVD de arte para quem comparece, vem aqui assistir ao nosso programa. Hoje estamos com o músico Thiago Schultz. Já contamos uma história, ele foi me acompanhando aqui na narração. Quem perdeu, quem está chegando agora, pode rever isso depois no link on demand ali no site da AltV. Você procura lá no dia de hoje, no dia 18 de setembro, e você assiste esse programa e os outros também, tá tudo lá. Thiago, estávamos falando então das narrativas pelos instrumentos. A gente falou aqui da escaleta, falamos um pouco aqui do piano, e agora temos outros instrumentos que o Thiago trouxe também, que ele vai utilizando no seu dia a dia. O Thiago é músico, né, Thiago? Exatamente. São mais de 15 anos de piano. Na verdade, assim, eu brinco que eu toco os outros instrumentos por ocasião. Na verdade, eu sou pianista, é um instrumento que eu... Na verdade, eu comecei a estudar órgão. Sabe aquele órgão de igreja que tem 2 andares e você toca com o pé também? Eu estudei órgão 4 anos, eu era pequenininho, eu comecei com 6 anos de idade, e aí depois eu acabei passando para o piano, e eu continuei tocando piano por mais 11 anos depois, né? Então ao todo acho que foram 17 anos de música. Então na verdade eu sou pianista, eu falo com o piano, eu já não penso mais, é que nem dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir a gente pensa, agora marcha, agora pisa, agora troca, agora breca. E com o piano é a mesma coisa, né? Quando a gente vai começar a tocar, a mãozinha vem pra cá, você conta como faz. E hoje em dia acaba ficando uma coisa natural e acaba sendo uma coisa muito pessoal, né? Porque, como a gente tinha falado antes, a gente consegue colocar um tempero na música, né?
E como esse tipo de música que eu toco, que é o jazz tradicional, que é um jazz que ele nasceu em New Orleans, no começo do século, é um estilo musical que tem muito improviso, né? Então você acaba tendo que improvisar bastante. E o que é o improviso? Na verdade, o improviso é você exteriorizar aquilo que você tem dentro de si, né? Tipo, é você criar, compor uma frase, compor uma música ali na hora. Então, se você tá triste, você brigou com a namorada, se você brigou com o pai, se você tirou nota ruim na escola e você fica triste, às vezes esse seu estado de espírito, ele aparece no seu improviso. Às vezes você está muito feliz, às vezes você quer tocar, às vezes eu não vejo a banda há um tempo, que a gente tirou férias, aí quando volta a gente está com aquela vontade de tocar, e aí sai aqueles improvisos, aquelas coisas que depois eu escuto gravado, eu falo, nossa, nem parece que fui eu que toquei, né? Então é muito engraçado essa história de você conseguir manejar o instrumento e conseguir exteriorizar, conseguir colocar na sua música aquelas sensações que você está sentindo, né? Muito bacana, ele falou em banda e o Thiago toca numa big band. Na verdade, a gente brinca que é uma big band por causa do tamanho, né? Nós somos em 8 pessoas. Uau. Mas na verdade ela, assim, por concepção, ela não é uma big band. Eu toco num grupo de jazz tradicional e nós temos 8 elementos na nossa banda. É uma banda, se você pensar nos dias de hoje, quando você vai ver num barzinho ou vai ver num restaurante alguém tocar, é uma formação grande. Normalmente por aí nós temos trios ou quartetos só tocando. Então é muito complicado financeiramente a gente manter uma banda de 8 pessoas, né? Porque imagina só o cachê que um barzinho, que um restaurante vai pagar pra gente tocar. 8 pessoas. São 8 pessoas, é bastante. Mas a nossa banda é uma banda bem antiga, é uma banda que já tá no mercado, aí ela foi formada em 1976. Então já tem aí 36 anos, 35 anos que a banda existe, então é uma banda que já tem bastante nome, e é uma banda que ela é especializada em jazz tradicional. É uma música extremamente alegre, é uma música que é pra cima, é uma música que contagia, é uma música que não dá pra ficar parado. Muito bacana. E faz sucesso pra onde a gente passa, né? Graças a Deus a gente tem feito bastante sucesso. E tem uma curiosidade, quantos anos tem a pessoa mais experiente da banda? A pessoa mais... Olha, a banda, eu falo que nós já temos 3 gerações na banda. Tem a geração dos setentões, tem a geração dos quarentões, e por último tem a geração dos vintões, que por enquanto eu tô nessa. Por enquanto. Que sou eu, né? Que na banda eu toco trombone, tenho 27 anos. E tem o clarinetista, né? Toca clarinete, que é o Hector, que é um grandíssimo amigo meu, que tem 25 anos, 24 anos. Olha isso, gente, que legal, gerações. E esse instrumento aí, vamos mostrar pro pessoal. Então, na verdade, esse daqui, ele é um trombonito. O que é o trombone? Na verdade, existe um trombone, que é um instrumento bem característico de New Orleans, que é o trombone de vara, que é aquele que você toca fazendo assim, que tem aquela vara longa. Eu, infelizmente, não trouxe hoje o trombone de vara. Mas ele é basicamente o mesmo som, ele tem o mesmo calibre, né, a mesma grossura, e ele é enrolado de uma forma mais compacta. Se você pegar todas essas voltas que tem aqui, esticar elas, vai dar exatamente o mesmo tamanho que é o trombone de vara. Então ele, na verdade, é um trombone de vara mais portátil. Né? Ele tem o mesmo som, o mesmo tipo de bocal, enfim, a mesma arquitetura. E que história que ele pode nos contar pelo som? Vamos ver. O trombone, principalmente falando numa banda de jazz, existe uma coisa que é o que a gente chama de contracanto, que é aquela coisa que vai preenchendo os espaços vazios que a melodia deixa. Então, por exemplo, você tem uma música simples, Parabéns pra Você. Então você tem Parabéns pra você. Fica esse espaço em branco. Então o trombone ele tem como função ir fazendo alguns floreios e fazendo alguma costura para não deixar que realmente esses espaços fiquem em brancos. Vamos ver. Vamos ver? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês cantam Parabéns. Vocês cantam Parabéns? Vamos, vai, gente canta. Parabéns pra você nessa data querida, felicidade, muitos anos, parabéns. Então, na verdade, é que está faltando aqui alguém que faça a linha melódica, né? A música. Mas o trombone, ele vai fazendo contracanto. A música fala e o trombone responde.
E aí, quando você tem a junção da banda inteira, não fica espaço em branco. Fica, tipo, você sempre escuta alguém tocando alguma coisa. É verdade. O Neto tá dizendo aqui, né, que a mesma coisa é um filme sem trilha sonora. Filme de suspense, por exemplo, Se sem você- trilha sonora, uma história de suspense. Mas isso acontece comigo. Eu tenho muito medo de filme de terror. Eu tenho muito medo de filme de terror. Aí quando eu tô assistindo o filme, que eu vejo que a mocinha vai morrer, ou que o homem vai cair, ou que o ladrão vai abrir a porta, que aquela música começa, eu tiro o volume. Eu desligo o volume. Pelo som. Pelo som, eu tenho medo. Na verdade, se você fechar o olho e escutar a música, te dá tanto medo quanto. Mas se você tira a música, não. Então eu faço isso. Quando eu tô no cinema, que eu vou levar um susto, que eu vejo que a música tá subindo, eu faço assim. Porque vai não levar susto. Muito bem. A gente tem um instrumento agora que ele vai mostrar, que é gigantesco, gente, que ele vai pegando aqui, enquanto eu falo Quem fala que tamanho não é documento, né? faz toda a diferença. Enquanto isso, eu vou perguntar pra Ingrid, que tá aqui, que também faz aula de música, não é, Ingrid? Isso. Que instrumento que você está estudando? Violino. Violino. E você acha difícil? Você gosta? Como é? Eu gosto. É um instrumento que é bem difícil de tocar, mas com o tempo você vai aprendendo. Ele vai ficando mais fácil, É. né? E por que você escolheu o violino? Ah, porque eu acho interessante, eu gosto do som. Que legal, muito bom. Olha, Ingrid, vai estudando lá. Eu já sei quem eu vou chamar, que vai participar com a gente, hein? Quem sabe? Você me acompanha aí com o violino contando uma história, vai ser bonito, não vai? O que Vai. você acha? Você acha bacana ter um instrumento e esse som no meio das histórias? Aham. É bonito, né? É. Dá um negócio. Como o Thiago falou, né? A gente tá triste, tá alegre, faz todo um tempero. E o Thiago está aqui agora. Com esse pequeno instrumento. Muito bom. Esse aqui, na verdade, a gente fala que ela é a tuba. Na verdade, essa é uma variação da tuba, né? Porque a tuba é um instrumento sinfônico que foi feito para tocar sentado na orquestra. Existia um cara, um americano que parece português, que chama John Philip Sousa, e ele pegou, na verdade, a tuba sinfônica e fez exatamente o que a gente fez com o trombone. A gente desenrolou e enrolou de novo. Então, esse instrumento ele chama sousafone, em homenagem ao John Philip Sousa, que inventou ele, porque ele é exatamente como uma tuba, tem o mesmo calibre, o mesmo vocal, o mesmo tamanho da tuba, só que ele foi enrolado de uma forma, que eu não posso ficar em pé aqui agora, mas só para mostrar, que ele foi feito para se ficar em pé. Então, quando existe uma banda de fanfarra, ou existe banda marcial, ou banda que toca na rua, banda da polícia, banda de jogo de futebol, enfim, eles usam o sousafone porque ele é muito mais fácil de carregar em pé do que a tuba. Mas ele tem o mesmo som. E qual é o papel dele? Ele faz o papel do contrabaixo. Né? Toda música precisa ter uma base na harmonia para que ela sustente os acordes que vêm em cima, né? Que é sempre o instrumento mais grave, que pode ser que em bandas é feito pelo contrabaixo, em outras bandas pelo contrabaixo acústico, e nas bandas marciais, enfim, bandas que a gente chama de brass band, né? Que são bandas de metais que usam vários instrumentos de metal, usa-se a tuba ou o sousafone, né? Então ele tem um som bem grave, né? Então o papel dele é fazer o acompanhamento, é fazer o contrabaixo da música. Tá bom. Então vamos lá. Sensacional. O Neto está dizendo aqui que os instrumentos de sopro se assemelham mais à voz humana, mas a nossa voz é o ar projetado também, né, Thiago? E os instrumentos de sopro também é o ar ali projetado, que a gente até ficou conversando, e aí, mas onde se localiza o diafragma, como que a gente projeta o ar, como que a gente respira, né, Thiago? Então, na verdade, para acontecer o som, você precisa ter alguma coisa que vibra. Porque o som, o que ele é? Ele nada mais é do que uma corrente de ar que vibra em uma certa frequência que produz aquele som. Então, por exemplo, no corpo humano, né, quando a gente fala... O corpo humano ele se assemelha muito a um violão. Né, porque no violão a gente tem o corpo, que a gente chama de caixa de ressonância, e a gente tem a corda, que é exatamente o elemento que vibra. Quando você pega o violão e mexe na corda, ela vibra. No corpo humano, nós temos a nossa caixa de ressonância, que é a nossa boca, que aliás a gente usa errado, se a gente pensar tecnicamente a gente fala errado,
E nós temos o elemento que vibra, que é a nossa corda vocal. Então, quando a gente projeta o ar passa pela corda vocal, a corda vibra, ela ecoa na nossa caixa de ressonância e sai. Tanto que, por questão de comodidade, a gente não pensa em todo esse aparelho na hora de falar, né? Por isso que a gente fala relaxado, a gente respira errado. Tanto que se você se coloca na postura certa e começa a usar a caixa de ressonância, você viu, e eu não estou forçando a voz, eu não estou mudando. Eu apenas estou fazendo com que o ar passe por todo esse nosso instrumento musical que é o corpo humano. Então você vê que já mudou a minha voz. Total. Tipo, mudou. Só que a gente esquece disso, a gente não fala, a gente relaxa, a gente senta torto, né? E é a mesma coisa no instrumento musical. Por isso que existem as aulas práticas, porque a gente tem que aprender a fazer com que o nosso instrumento musical que a gente está tocando, ou seja, a tuba, o piano, ou o trombone, ou a escaleta, que ele vibre da forma correta para ter o som mais bonito. De acordo com o seu corpo também. De acordo com o seu corpo. corpo. Confortável, tudo truncado. Para contar a história também, pensa aqui não, gente. É verdade. Diafragma, postura, o olhar, tudo é muito importante. Agora, tem um outro instrumento aqui, gente, que ele me contou que tem uma história também, né? Esse instrumento, Olha só, instrumento, aliás, ele é um instrumento muito especial para mim, porque ele não é apenas uma sanfona, e na verdade é uma questão de regionalismo, né? Em alguns lugares se chama sanfona, outros chama acordeon, no sul chama gaita, mas é sempre o mesmo instrumento. E essa sanfona, eu prefiro chamar de sanfona, ela era da minha avó, e eu não sabia que ela tocava sanfona. Quando a minha avó faleceu, a gente acabou tendo que desocupar, né, o espaço que ela morava, e no meio da mudança eu achei essa sanfona lá na casa dela. E tem uma música muito... A minha avó, ela tinha uma irmã gêmea. E o apelido das duas era Branca e Preta. Opa! E a minha avó era branca. E tem uma música do Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu? Acho que é o Zequinha de Abreu. Não é Zequinha de Abreu. Enfim, não me lembro. E ele chamava Branca essa música. E é uma música que a minha avó... Ela sempre falou que gostava, porque tinha a ver com o apelido dela. Então toda vez que eu pego a sanfona, eu sempre toco essa música, que é uma forma de homenagear ela, né? É uma música um pouco triste, mas no som da sanfona ela fica muito bonita. Que coisa linda! Olha só, falar aqui com o Neto, que está falando dessas diferenças e por que também que essa música instrumental, né, ela não se amplia mais ainda pelo nosso país, principalmente. O Jorge, pelo Linha Direta, dizendo assim, muito legal esse programa, parabéns. Estou assistindo com os meus filhos. Poxa vida, um beijo para os seus filhos, para você também. E ele me pergunta, podemos assistir aí na semana que vem? Nossa, claro, está convidadíssimo, é só chegar aqui. Chega umas 9h45, 9h50, aí você já conhece a TV, conhece os estúdios, toma uma água aqui com a gente, um cafezinho e vem participar aqui com a gente. Sempre tem um contador de histórias com elementos diferentes para contar a história. Pode vir sim, viu, Jorge? Está convidadíssimo. O Adriano também falando também dessa... Por que a música instrumental não consegue ter essa visibilidade maior? Também acredito nisso. E é muito legal. O Neto perguntando se eu toco um trechinho da Asa Branca nesse acordeon. Vamos ver se eu trechinho. Vamos ver. Ixi, me pegar de surpresa assim? Que assim. Acho que esse banquinho tá pequeno, deixa eu esticar minha perna que o banquinho tá baixinho. Está perguntando, o músico tem telefone para contato? Claro que tem, né, Thiago? Quais são os seus contatos? Vamos já aproveitar.
Ó, Se ajeita meu aí. telefone para contato É 11, né? é 11, que é aqui em São Paulo, Tá. que é 9951-9733. 9733. Que fala direto comigo. E para quem quiser conhecer mais também o trabalho da minha banda, tem o site, que é complicado. É www.swissdixie. Na verdade vem Swiss de Suíça e Dixie, que é o nome do estilo. Então é swissdixie.com.br, swissdixie.com.br. Aí lá fala sobre o nosso trabalho, fala sobre os músicos, fala sobre o estilo, tem fotos, tem blog, tem vídeos da banda. Legal. E tem também toda a agenda de show, né? Tem uma seção lá no site que chama nossos shows ou eventos, ou alguma coisa assim, que lá tem postado já a agenda dos próximos 4, 5 meses. Legal. E você também, entrando aqui ligando para você, também tem esse contato para que você Fala possa direto. ir, né? Sim, sim. A gente está aqui se organizando, gente. Eu conheci o Thiago nesses encontros da vida, estudando também, que é muito legal. E com o meu trabalho, com o trabalho dele, a gente foi juntando essas possibilidades. Uhum. A gente está estabelecendo parcerias também com a narração de histórias. Bom, passa muito, mas muito Já rápido. acabou? A gente está chegando ao final. Ingrid, gostou? Adorei. Adorou? Vai estudar mais ainda lá o seu violino? A próxima vez ela tem que trazer o violino pra tocar um pouco com a gente, né? Com certeza, É. a gente vai ensaiar já uma outra história para contar com a Ingrid. Vamos só relembrar aqui que esse programa é das 10 às 11 da manhã, todos os sábados ao vivo. Você pode vir aqui com a sua turma. A gente atende aqui, acolhe no máximo 15 pessoas, 15 crianças. Pode vir o pai, a mãe, a avó, pode vir com a escola, o pessoal, os vizinhos, enfim. É só você se inscrever ou mandar um contato com a gente, como fez o Jorge, aqui que está assistindo lá com os meninos. Um super beijo para vocês. Você que não escreveu, mas também está aí assistindo, nosso muito obrigado. A gente está muito feliz aqui com a participação de vocês. Thiago, sensacional! Olha, eu sou suspeita para a palavra, porque eu acho que a arte, a linguagem artística, seja música, teatro, dança, narrar histórias, ela traz, né, um momento de vida, ela traz uma autoestima muito bacana. E traz também uma possibilidade, né? Eu acho que tudo que é ligado à arte é muito legal, né? Porque a arte, ela acaba sempre exteriorizando aquilo que tem dentro de você. Então, se você tem um dom para pintura, se você tem um dom para música, ou se você se sente melhor contando, porque existem bons ouvintes, mas também tem que ter bons narradores, né? Então, e isso é uma coisa que mantém a gente ocupado, mantém a nossa cabeça ocupada de uma boa forma, né? E às vezes a criança tá pensando besteira, ou tá pensando, sabe, não tá indo bem na escola, alguma coisa assim. Às vezes com um empurrãozinho da arte vem estímulo, vem autoconfiança, vem autoestima, né? Independente de que arte que essa criança ou essa pessoa vai seguir, né? Então, não sei, eu acho que é sempre importante incentivar esse lado. Eu comecei a tocar piano, né, por incentivo do meu pai. Meu pai ele trabalhava numa transportadora e ele acabou conseguindo ter acesso mais barato a um teclado e ele comprou pra mim de presente. Eu tinha 6 anos de idade. Tá vendo? Não tenho músico na família. E aí eu comecei a estudar e um dia eu fui ver o show da Traditional Jazz Band, que hoje em dia tá até aí, hoje é a maior banda de jazz que tem no Brasil. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Pois é. Quando eu entrei no teatro, que eu vi aquilo, eu falei, eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E aí eu tive apoio dos meus pais, incentivo, né? Então, quem tiver criança ou quem tiver filho que queira aprender, ou que queira... Assim, é sempre um incentivo legal. É que nem a Ingrid, por exemplo, né, que está fazendo a aula de violino. Poxa, é uma coisa que... E se o Estado, se o governo tem como propor isso, se a criança tem como aceitar, né, como pegar essa oportunidade, por que não? Exatamente. Essa é a nossa ideia também com esse programa, com Que História é Essa? Que você possa enriquecer aí as suas possibilidades, né? Não importa a idade, não importa onde você esteja, para onde você vai. A ideia é sempre olhar para as possibilidades de jeitos diferentes de contar uma história, de tocar, de fazer arte. Bom, a gente vai ficando por aqui. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. A Ingrid, mais uma vez, volte quando quiser. Vocês todos que nos assistiram estão convidadíssimos. Obrigada ao culturadebolso.org, ao sampa.art, a toda a equipe da Altinima. Muito obrigada ao Henrique na técnica, sensacional com as imagens e o apoio com o nosso programa aqui. Bom, a gente vai se vendo durante a semana pelas redes sociais, pelos programas que você pode rever. E sábado que vem tem mais aqui Que História é Essa? Às 10 horas da manhã ao vivo. Um beijo, gente, e até breve. Que história é essa?